24 dividido por 7 20 horas e 5 minutos Samuel, capítulo 681 sem sorte. Ele acredita que a vitória já é dele e falou como se o resultado da luta não pudesse ser mudado. Ele tem dito isso e nada aconteceu para indicar o contrário. Ele disse que os tem. Então um deles morre no início da luta. Nesse ritmo, eles serão derrotados. Isso os enfureceu e ameaçou dominá-los. Seu pelo dourado começou a brilhar e vibrar. Ele estava liberando um zumbido baixo no ar. Se há algo além dos crimes que tornam amargos os do leão da justiça, é ver os ímpios se esforçarem e prosperarem. A missão de suas vidas é eliminar os ímpios e parece que eles falharão aqui. Pior ainda, eles sabem que seu fracasso é porque não são capazes o suficiente. Eles são muito fracos para colocar o filho do avião em seu lugar. Eles também sabem que se vão derrubar o filho do avião, não será por força, pois faltam nesse aspecto. Portanto, sua linhagem procurou capacitá-los mais. Infelizmente, desejos não são cavalos. Desejar algo não o torna realidade. Soverik ainda é mais forte do que eles, mesmo após o aumento do poder. Soverik voltou a atormentá-los. Os ataques vinham de todas as direções. Eles tiveram que usar sua habilidade divina para se proteger. Caso contrário, outro deles será separado do rebanho e imediatamente descartado. A luta continuou com Soverik pressionando-os. Um passo em falso e eles perderão a vida. Então eles permaneceram focados. Eles tinham que ser. No entanto, também não foi o suficiente. Apesar de sua determinação de ver a justiça ser feita e de sua vontade de fazer qualquer coisa para alcançá-la, eles se cansaram. Um deles vacilou ao tentar ativar sua habilidade divina. Isso os deixou vulneráveis a seus ataques por um momento e outro deles foi lançado voando. Soverik ativou o Rate of Jet, Dance of TH Spectral Wing em vez de atacar diretamente. Seus ataques foram transportados através da matriz da lei para a pessoa separada. Eles foram atacados por todos os lados e despedaçados. Sua armadura e corpo tiveram o mesmo destino. O corpo deles desapareceu, mas a armadura permaneceu porque não tem marca. O estado lamentável da armadura é uma indicação do que eles foram poupados. Maldito Soverik Bilastorex. Os três restantes rugiram amargamente a plenos pulmões. Soverik sorriu para eles. Você pensou que poderia me enganar. Você falhou. Acontece que ele não teve sorte antes, quando parou bem no limite da habilidade divina. É por isso que eles falharam em enganá-lo agora. A pessoa que vacilou realmente não vacilou. Parece que sim. Eles esperavam que isso o enganasse, mas, aparentemente, isso não aconteceu. A pessoa falhou em ativar a habilidade divina intencionalmente. Soverit só não sabia disso a princípio, então simplesmente aproveitou a abertura. Ele selecionou um deles e o separou. O péssimo desempenho da pessoa que ele escolheu para se defender o indicou que algo estava acontecendo. Essa pessoa se defendeu bem o suficiente para se proteger de danos, ao mesmo tempo em que se certificou de ser impulsionada para fora. Isso tornou as coisas óbvias para ele. Você não pode comer seu bolo e tê-lo. Você não pode se defender bem e também agir como se estivesse incapacitado sem informá-lo do fato de que é um esquema em andamento. Eles haviam se comunicado entre si para atraí-lo. Então, eles estavam todos ansiosos para serem separados. Se ele tivesse aproveitado a separação movendo-se para perto da pessoa para cortá-la como fez com a primeira vítima, então ele teria recebido uma habilidade divina preparada em seu rosto e os outros teriam usado essa oportunidade para tentar cercá-lo. Isto é, se ele não morrer imediatamente com o golpe. O plano deles falhou porque eles não podem enganá-lo. Ele viu que a pessoa que foi lançada voando não estava ferida. Seus olhos viam através da armadura até o corpo deles. Ele também viu a ativação dos fragmentos da lei dentro da linhagem em seu corpo. Fragmentos de luz e destruição estavam sendo infundidos com a energia da origem e carregados de energia. Estava claro como o dia para ele. Então ele sabe que a pessoa não está de fato atordoada e vulnerável. Eles estão apenas fingindo ser assim enquanto ativam secretamente sua habilidade divina. Foi assim que ele conseguiu parar a tempo quando a primeira dama tentou prendê-lo com sua habilidade divina. O futuro é um mistério para ele, e o passado pode ser confuso, mas o presente é sempre claro para ele. Ele também sabe que cada uso de sua habilidade divina os enfraquece. Os fragmentos de lei em sua linhagem que ativam sua habilidade divina não é um conceito completo. Usar uma lei superior como a destruição está tendo seu preço sobre eles. Ele só tem que manter a pressão sobre eles e eles vão ceder. Ele expôs seus belos dentes com um sorriso encantador e disse a eles: 2 para baixo, mais 3 para ir. Os três restantes mudaram de plano. Eles ficaram juntos, mas começaram a se mover para impedi-lo de usar aquele estranho ataque invisível sobre eles. Ele não se preocupou em desperdiçar dança do vento espectral neles. Qualquer ataque forte que ele usar neles será anulado por sua habilidade divina, por isso é mais eficiente usar sua habilidade divina com ataques simples, mas perigosos. Então ele se aproveitará de qualquer vulnerabilidade que eles mostrarem.
Ele voltou a atormentá-los sabendo que eles cairiam em breve. Eles estão lutando há menos de 5 minutos, mas já estão enfraquecidos. A ativação constante de sua habilidade divina os deixou enfraquecidos. Seu espírito está desgastado. O alcance e a duração da onda destrutiva também foram reduzidos agora que são 3. A derrota deles é apenas uma questão de tempo, acreditem ou não. Nota do autor. Temos sessões mensais de perguntas e respostas para Grid no canal do Discord. A recompensa é o código ELIOA. Entre no Discord se tiver interesse. 24 dividido por 7 20 horas e 5 minutos Samuel, capítulo 682 Uma segunda chance. Eles não precisam que ele diga como as coisas estão ruins, mas ele disse. Ele é atencioso assim. Pode sentir isso? Ele perguntou a eles. Eu posso. Eu posso sentir. Está no ar. Eu posso sentir o cheiro úmido da derrota e também provar o doce sabor da vitória. Sua voz se estabeleceu em suas mentes como uma âncora. E como uma âncora, isso os pesou. Eles se tornaram mais pesados emocionalmente e mentalmente. Eles não aguentam mais depois de serem pressionados constantemente. Um deles falhou em ativar sua habilidade divina, então eles ficaram desprotegidos. Ele mergulhou como um tubarão. Ele mostrou seus dentes afiados para eles e deu uma grande mordida neles. Sua lâmina brilhou várias vezes em um segundo. Eles enfrentaram uma barragem destinada a 5 como consequência desse erro. Os 3 caíram de uma vez. Eles não podem se defender contra sua enxurrada de ataques depois de ficarem enfraquecidos, então foram destruídos. 5 abaixo e nenhum sobrou. Ele comentou sobre as ruínas devastadas de sua batalha. Existem várias crateras grandes e lisas em todos os lugares com vários cortes finos na superfície do solo. O solo rochoso foi esmagado, transformado em pó, rasgado e desposado para criar uma cena de destruição. A maior parte do dano não é culpa dele. Ele não causou muitos danos ao meio ambiente em comparação com eles. Seus ataques eram afiados e direcionados. Ele abriu sulcos no solo para criar cortes finos, mas sua habilidade divina demoliu o solo com crateras por toda parte. Ele teria dificuldade em sobreviver a uma explosão total de sua onda destrutiva. Apesar de sua formidável habilidade divina, eles perderam porque não puderam usá-la contra ele. Seus olhos veem mais do que os outros, então ele pode combater habilidades e planos antes mesmo de serem executados. É outra situação em que a informação supera o poder bruto. Eles eram ignorantes. Então eles se tornaram inimigos para brincar. Ele deu as costas para as ruínas de sua batalha e começou a caminhar para a pirâmide. A luta acabou e é hora de colher os frutos de seu trabalho árduo. O pilar do arco menos íris brilhava intensamente no topo da pirâmide. Ele olhou para ele com um sorriso enquanto vibrava audivelmente. Algo aconteceu atrás dele. Os 3 que ele matou por último reapareceram. Um deles tem 3 talentos enquanto os outros têm 2 talentos, então eles têm uma chance extra. Respawning é um negócio complicado. Você não pode saber quem pode reaparecer e, mesmo que saiba, não será útil porque não há uma regra estrita que determine quando alguém que morre deve reaparecer. Se você morrer, não poderá reaparecer imediatamente. Você tem que esperar pelo menos um minuto. Você estará em uma forma etérea no campo de batalha por esse período de tempo. Você estará ciente do que está acontecendo ao seu redor, mas não será notado ou poderá interagir com o mundo. Depois de um minuto, você pode optar por reaparecer ou não. Você pode decidir esperar por uma hora antes de reaparecer. É com você. Alguns usam essa oportunidade para pegar as pessoas desprevenidas. Por exemplo, você pode esperar quando eles baixarem a guarda e virarem as costas para você. Em seguida, reapareça para dar o golpe de estado neles. Como você sabe quando eles baixaram a guarda? Se eles disserem algo como 5 abaixo e nenhum sobrou, é uma indicação de que eles baixaram a guarda. Os 3 deles reapareceram com vigor renovado. Suas armaduras estão em frangalhos e estão a seus pés. Não desapareceu com eles quando foram salvos por sua marca, então eles terão que pegá-los e equipá-los novamente se quiserem usá-los. Eles não se incomodaram com eles de qualquer maneira. Eles receberam outra oportunidade e é uma que eles podem usar para pegar seu alvo despreparado. Eles não podiam se incomodar com armas ou armaduras. Sua habilidade divina é mais do que suficiente para eles. Nós nos separamos agora e o pegamos de todas as direções ao mesmo tempo. Ele não será capaz de escapar de nós. Vou pegar o centro. Você pega a esquerda e você pega a direita. Seu líder nomeado informou os outros 2. Os outros concordaram com a cabeça. É um bom plano. Eles vão encurralá-lo e prendê-lo de todas as direções com sua habilidade divina. Eles não podem usar o plano anterior porque está provado que não vai funcionar. Seu número também foi reduzido para que seu plano anterior seja eficaz. Eles têm apenas uma chance agora e pretendem aproveitá-la bem. Se apenas os desejos fossem cavalos, então até os malucos da justiça podem cavalgar. Eles desejam matar Soverick e Astorex.
É claramente um desejo, porque eles não estão fazendo o trabalho necessário para realizá-lo. É também um desejo estúpido e irreal. O que a tentativa deles mudará, mesmo que consigam matá-lo uma vez? Ele tem mais feitos do que eles, então sempre pode voltar. Eles estão esperando para matá-lo de novo e de novo. O que eles usarão para alcançá-lo? Eles estão claramente apenas desejando sua morte e queda. É simplesmente uma ilusão. Felizmente, a realidade tem um jeito de afogar os sonhadores. O desejo deles não foi realizado. Na verdade, eles não conseguiram se mover antes de morrerem novamente. Soverit de alguma forma, lutou-os apesar de estarem fora do alcance divino. Ele os atacou assim que todos os três reapareceram sem voltar. Eles se prepararam para se defender apenas para que as lâminas translúcidas os rasgassem de todas as direções novamente. Eles não tinham armadura e foram pegos desprevenidos pelo ataque. Eles morreram rapidamente. Eles gritaram com ele antes de serem mortos. Você não viu o último de nós. Você não viu o fim da justiça. Podemos ter falhado, mas o mundo se moverá para puni-lo. Outros farão o que não podemos fazer. A retribuição por seus crimes e pecados chegará em breve. Você vai se arrepender do que fez. 24 dividido por 7 20 horas e 6 minutos Samuel, capítulo 683 Deixe-os vir. Eles xingaram e xingaram contra ele. Ele não prestou atenção ao que eles estavam dizendo. Eles são tolos ignorantes avisando sobre os problemas que surgem em seu caminho. Ele não precisa da ajuda deles. Ele é mais do que capaz o suficiente para perceber o próximo desafio. Ele simplesmente deu de ombros depois de matá-los. Então ele retomou sua tentativa de garantir a coroa. Ele tem certeza de que nenhum deles reaparecerá atrás dele desta vez. Infelizmente para este lamentável 3, Soverik sabia o número de talentos que eles tinham, então ele sabe que eles podem reaparecer. Na verdade, ele garantiu que eles ressurgissem juntos, eliminando os outros dois que não tinham talentos primeiro, para que ele pudesse eliminá-los todos de uma vez. Não foi uma coincidência que os três deles que poderiam reaparecer foram mortos por último. Zarkon era um dos dois inúteis. Ele veio perseguindo Soverik, que teve todos os seus feitos conquistados. É uma maravilha que os outros tenham talentos suficientes para reaparecer, já que são tão intrometidos que priorizam perseguir pessoas mas em vez de se sair bem na competição. Eles reapareceram depois que ele se afastou um pouco deles para que seu sentido divino não pudesse senti-los. É um bom plano, mas ele vê com mais do que seu sentido divino. Em uma reviravolta, eles foram os únicos a serem pegos desprevenidos. Ele logo alcançou a pirâmide. É uma estrutura muito alta e grande, bem construída. Levaria muito tempo para escalá-lo. Então ele abaixou as pernas e pulou. Ele saltou e alcançou os 1000 metros de altura do topo da pirâmide. Então ele pousou ao lado da coroa divina. Seus pés atingiram a pedra usada para fazer a pirâmide com muita força, mas ela não rachou. O chão de onde ele pulou está cheio de crateras. Isso é o que deve acontecer quando uma grande força além do limite de um material é aplicada a ele. A pedra da pirâmide, por outro lado, aguenta o impacto de sua queda. Seus olhos examinaram a pirâmide antes de voltar sua atenção para a coroa divina. A coroa divina é uma coroa de cristal. É transparente e refrata a luz em várias cores, o que faz com que pareça um diadema esculpido em uma pedra preciosa. Ele se abaixou e o pegou. O farol da coroa divina começou a vibrar mais forte assim que ele tocou. Também começou a criar uma onda visível de luz multicolorida que se espalhou do farol em todas as direções. Que bufo! Ele disse e então se sentou. O que eu tenho que fazer agora é defendê-lo. Se alguém não sabe que o filho do plano está muito próximo da coroa divina, agora deve saber que ele a adquiriu. A coroa está anunciando que o filho do avião colocou suas mãos sobre ela para que aqueles que não querem exatamente que isso aconteça se apressem para tirar a coroa dele. Mesmo agora, as pessoas começaram a cercá-lo. Eles ficaram longe dele, mas um círculo de pessoas se formou. Esse anel está ficando cada vez mais grosso no momento em que mais pessoas se juntam a ele. Eles não estão aqui para parabenizá-lo. Há alguns que realmente gostariam de parabenizá-lo, mas são minoria. A maioria das pessoas que formaram um anel ao redor da pirâmide estão aqui para ter um pedaço dele. Isso não vai ser fácil. Mas nada bom é fácil de adquirir. Então, novamente, não sou tão fácil de vencer. Ele falou para si próprio. Ele olhou para os inimigos que vieram para cercá-lo. Seus olhos endureceram em determinação. Então ele disse com confiança: eles querem me derrubar. Deixe-os vir. Ele olhou para o oeste, de onde vem seu principal adversário. Eles não acham que eu deveria ser o melhor. Deixe-os vir. Ele olhou para o norte, onde os tolos estão se reunindo para vencê-lo com números. Ele sorriu e disse: eles querem me afogar. Deixe-os vir. Então seus olhos encontraram Salvini na arena. Ela se virou para olhar para ele, apesar da grande distância entre eles. Um sorriso selvagem apareceu em seu rosto. Seus olhos brilharam intensamente. Ele disse novamente: deixe que venham. Deixe que venham.
Ele está pronto para o que quer que joguem contra ele. Ele pode morrer. Mas ele nunca será desonrado. Ele está cercado por todos os lados por inimigos. Ele deveria correr. Isso é uma boa ideia. Ficar em um único local sem se mover fará dele um bom alvo. Mas ele decidiu não correr. Eles virão até ele. E ele os colocará em seu lugar. Ou pelo menos mostrar que se ele puder ser derrubado, não será fácil. Sua decisão de ficar não é apenas por orgulho. Se sua vida estiver em perigo real, ele pensará em fugir. Na verdade, ele já estará concorrendo se estiver em desvantagem e em desvantagem numérica. Felizmente, sua vida não está em perigo real. Ele ressuscitará se morrer. Então ele vai dar tudo de si. Mas ele está ficando por três razões principais. A primeira razão é a sua imagem. Correr denota fraqueza e os fracos são caçados. Ele conseguiu matar as 5 cabeças de músculos teimosos que sustentavam a pirâmide, então seus inimigos estão com medo dele. Eles ficarão longe dele por enquanto até que tenham a confiança de dominá-lo. Se ele correr agora, a mesa vai virar. Todas essas pessoas vão pensar que ele tem medo delas e vão persegui-lo. Com sua posição constantemente divulgada, eles tentarão encaixotá-lo e terão sucesso. Ele não tem medo deles, então não vai fugir. Ele se sentará aqui e servirá de exemplo para quem for tolo o suficiente para se opor a ele. 24 dividido por 7 20 horas e 6 minutos Samuel, capítulo 684 O inimigo do Oeste. Este é um momento muito importante para ele. Muitas pessoas estão assistindo isso atualmente. O que quer que ele faça definirá sua imagem por muito tempo. Se ele for reunir pessoas atrás de sua bandeira quando chegar a era da conquista, então ele não pode mostrar nenhuma fraqueza. Não é bom que o filho do avião seja visto correndo para salvar sua vida. A segunda razão pela qual ele não está correndo são os Golãs. A pirâmide se transformará em Golãs assim que ele deixar a fronteira com a coroa. Ele os viu lutar antes que os malucos da justiça devolvessem a coroa para eles, e ele tem que admitir que eles são muito poderosos. Sua defesa é ridiculamente forte. Um ataque poderoso é necessário para causar qualquer dano a eles. Os malucos da justiça foram capazes de matar os Golãs e ganhar boas armas deles devido à sua poderosa habilidade divina. Depois, há a velocidade e o poder dos Golãs. Ele certamente pode lidar com eles se tiver tempo, mas não tem tempo ou lazer. Ele está atualmente cercado por abutres e oportunistas. Ninguém apareceu para desafiá-lo ainda por causa de sua reputação. Todos eles ouviram os anúncios de suas façanhas, então sabem como ele é um osso duro de roer. A notícia de suas batalhas também se espalhou até certo ponto, então as pessoas desconfiam dele. Isso mudará quando ele estiver preocupado com Golãs. Eles entendem que ele é uma força imparável da natureza. Mas ele não permanecerá imparável quando estiver ocupado com Golãs. No mínimo, ele se tornará menos imparável. Tudo o que eles precisam fazer é fazê-lo escorregar ou cometer um erro, então uma flecha pode acertá-lo ou uma lâmina pode cortá-lo. Se eles o atacarem o suficiente, os Golãs farão seu trabalho por eles, a menos que ele desista da coroa. Portanto, será como o que os malucos da justiça falharam em fazer, mas em uma escala maior. Ele não quer abrir mão da coroa porque abrir mão da coroa é abrir mão da iniciativa. Tudo pode acontecer com a coroa desde que não esteja em suas mãos e ele não cogita essa possibilidade. Ele também não quer lutar contra Golãs e ser cercado por pessoas de todos os lados, então ele vai sentar na pirâmide e esperar. Quem ganha a coroa é quem a tem quando a competição termina, não quem mata mais ou segura a coroa por mais tempo. Então ele vai esperar. A terceira razão pela qual ele não concorrerá está a caminho. É um motivo convincente para ficar aqui em uma pirâmide com a coroa nas mãos. Todos na competição sabem que ele tem a coroa agora, então aqueles que chegaram atrasados à posição da coroa ou aqueles que têm problemas com ele virão até ele. Selecionar um campo de batalha é importante para alcançar a vitória. Ele conhece a si mesmo e conhece seu inimigo. Ele pretende aproveitar as informações que possui sobre seu inimigo em sua localização atual. Então ele esperará e deixará seu inimigo vir até ele. Enquanto isso, mais e mais pessoas chegavam para se juntar ao círculo de observadores ao redor da pirâmide. Ele continuou a esperar imperturbável enquanto as pessoas chegavam. Então, de repente, ele se moveu. Ele ativou o Urd Breaker e desapareceu deixando a coroa para trás. O mundo se transformou em um oceano de fogo imediatamente depois que ele se mudou. O inferno de repente desceu sobre a pirâmide e seus arredores. O mundo foi batizado em chamas por um segundo antes do ataque terminar. Silverite reapareceu no topo da pirâmide para descobrir que quase metade do anel da multidão de pessoas ao seu redor havia desaparecido. Um pedaço de lava fumegante substituiu onde eles costumavam ficar. Atrás deles, a alguma distância, está o primeiro inimigo que ele espera. Este inimigo veio do oeste trazendo morte e fogo. Silverick avaliou sua situação com calma. Seu corpo está um pouco danificado pelo ataque, mas ele sobreviveu. A maior parte de sua força é conservada e ele está pronto para lutar.
Ele ficou no topo da pirâmide calmamente enquanto curava enquanto os salvos vinham combinando com ele. Salvos, o portador do inferno, o arauto do fogo. Ele tem pelo branco como os da linhagem dos sábios. Ele não tem a linhagem do primeiro sábio, mas de outro sábio. Mas isso não o enfraqueceu. Ele é o mais forte das 3 gerações atuais de sábios por uma razão. A evolução causa mudanças, mas apenas mudanças favoráveis que fornecem força e aumentam as chances de sobrevivência são transmitidas de uma geração para outra porque os fracos são eliminados. Se o ancestral da origem da linhagem de Salvo fosse fraco, ele não teria se tornado um deus de origem em primeiro lugar e seus descendentes não teriam sobrevivido. A capacidade de aumentar a concentração da lei do fogo em tudo é uma habilidade forte. O sábio que é o ancestral da origem dos salvos fez disso seu conceito. Agora Salvo tem o privilégio de exercer uma habilidade divina tão poderosa sem trabalhar para isso. Salvos correspondeu a Soveric com total confiança. Ele não andava de maneira imponente. Isso é para aqueles que têm algo a provar. Ele não tem nada a provar. Sua dignidade é inata e o mundo está abaixo dele. Tudo se curva às suas chamas, então por que ele deveria se preocupar com eles ou com a opinião deles? Eles acabarão sucumbendo às suas chamas, então podem muito bem ser homens mortos andando. Ele não poupou a multidão de pessoas ao seu redor um olhar. Seus olhos fechados permanecem focados no topo da pirâmide onde está a maior parte de sua atenção. O único que merece sua atenção está na pirâmide. As pessoas restantes são apenas palha para ele. Ele matou metade deles agora sem nem mesmo tentar. São cerca de 150 mil pessoas em menos de um segundo. 24 dividido por 7 20 horas e 6 minutos Samuel. Capítulo 685 Um caso de cegueira de perdedor. Eles recuaram com medo dele. Alguns deles se viraram e escaparam para salvar suas vidas. Observou-os partir sem sentir qualquer alegria ou orgulho pelo medo que demonstravam por ele. Eles são resíduos fracos. A opinião deles não importa se é positiva ou negativa. Eles devem ser descartados ou alimentados com animais inferiores. Não é orgulho sentir o que ele sente por eles. É apenas a natureza do mundo. Essas pessoas simplesmente não são dignas de serem agraciadas com sua atenção. É fato que ninguém vai querer olhar ou comer palha quando houver algo melhor para olhar e deleitar os olhos. Então Salvos ignorou os fracos em retirada e se concentrou em Soveric. Ele frangiu a testa um pouco quando percebeu que Soveric ainda estava vivo. Ele não apenas está vivo, mas também está bastante ileso. Isso o deixou descontente e também bastante satisfeito. Ele está descontente porque queria tirar a criança do avião com um ataque de emboscada, mas falhou. Soveric sofrendo ferimentos graves no ataque também teria sido bom o suficiente. Infelizmente, seu ataque não deu em nada. As pessoas que morreram são meras escórias insignificantes. São como as formigas que a gente mata andando. Ele não se preocupa com elas assim como ninguém se incomodaria com as formigas. Portanto, ele não está feliz por ter conseguido matar dezenas de milhares deles. Mas ele está um tanto satisfeito por Soveric não ter morrido com apenas um único ataque. Isso prova que Soveric é realmente diferente dos Refrafs e ele é digno de sua atenção. Salvos não está mais com a venda. Seus olhos estão fechados e prontos para serem abertos a qualquer momento. Ele se aproximou da pirâmide com a cautela que um colega predador merece. Ele não vai correr nenhum risco com o filho do avião. Ele está confiante na vitória, mas isso não significa que subestime o filho do avião. É por isso que ele tentou emboscar seu alvo. Ele bateu palmas enquanto se aproximava. Ele ainda pode ver com os olhos, apesar de estarem fechados. É assim que ele sabe que Soveric sobreviveu àquele ataque inevitável com apenas alguns ferimentos que já estão cicatrizando. Ele tem que admitir que está impressionado. Então ele bateu palmas para mostrar como está impressionado. Parece que você não mudou. Você está mais forte do que nunca. Você está ainda mais forte. Você também se tornou um sábio. Ele disse para a criança do avião. Ele pode reconhecer o manto que Soveric está vestindo, apesar de estar em frangalhos. Soveric saltou da pirâmide com a coroa nas mãos. Seus 2 pés bateram no chão quando ele pousou. Ele permitiu que a força de sua descida se dispersasse no solo. Isso criou uma explosão do solo. Pedra e rocha foram isentadas como estilhaços. Ele saiu da cratera que criou. Então ele apertou os olhos como se tivesse dificuldade em enxergar. Ele até colocou a mão sobre os olhos para ajudá-lo a ver melhor. Então ele disse: Salvos, é você. Quase não consegui reconhecê-lo. Não é culpa sua, é claro. Só acho difícil notar aqueles que derrotei antes. Soveric fez uma pausa. Então ele se perguntou em voz alta: talvez seja sua culpa. Se você não tivesse perdido da última vez, talvez eu o tivesse reconhecido facilmente. É uma pena, realmente. Então, que tal concordarmos que é nossa culpa que eu não consigo reconhecer um perdedor? Salvos não ficou com raiva. Ele não pode ficar com raiva. Ele é como uma tocha ambulante carregando uma chama.
A tocha não fica com raiva. Apenas alimenta a chama silenciosamente e faz seu trabalho. Nesse caso, o trabalho de Salvos é ver o mundo em chamas. Então, ele não ficou bravo por causa do Jab. A missão de sua vida é impor seu olhar ao mundo, e não o contrário. O mundo não o influencia, então a zombaria de Soverek não o atingirá. Suas emoções permaneceram frias e temperadas como açuforiado nas chamas do próprio abismo. Mas Soverek está certo. Ele perdeu para o filho do avião na última vez que eles lutaram. Muitas pessoas não ficaram impressionadas quando Soverek se tornou o filho do avião. A oportunidade de se tornar o filho do avião foi dada apenas aos refinadores do estágio principal da vitalidade. Entidades de mana e acima não podiam entrar na masmorra divina. Muitas pessoas acreditavam que ele era sortudo. Eles não estavam lá para testemunhar os eventos que precederam a formação do exército e sua luta para ajudar os macacos sábios da batalha a se firmarem na masmorra divina. Eles pensaram que sua conquista era imerecida, apesar das histórias contadas pelos refinadores de nível de vitalidade que testemunharam os eventos. Eles não confiaram nos relatórios dos outros refinadores do estágio principal da vitalidade, não porque pensaram que estavam mentindo, mas porque pensaram que poderiam ter exagerado nas coisas. Os refinadores de estágio principal de vitalidade são em sua maioria cegos. Eles não podem ver o mana como as entidades de mana veem e não podem ver as leis como os transcendentes. Então, como aqueles que podem ver acreditam melhor nos cegos. Salvo e seus irmãos eram uma dessas pessoas. Eles queriam ver o que é de tão bom nele. Eles queriam testar seu valor, então desafiaram o filho do avião. O deles foi apenas um dos muitos desafios feitos ao filho do avião. Soverik não prestou atenção aos inúmeros desafios que surgiram em seu caminho e não teria prestado atenção aos três se não fossem a geração atual de sábios. Soverik estava genuinamente interessado neles, então aceitou o desafio. Todos os três perderam para ele, perderam de forma espetacular. Foi uma vitória por um deslizamento de terra. Eles eram velhas entidades de mana realizadas e não podiam derrotar uma nova entidade de mana. Isso colocou algum sentido em suas cabeças. 24 dividido por 7 20 horas e 7 minutos Samuel. Capítulo 686 Afogamento em um oceano de fogo. Salvo respondeu a Soverik com confiança, isso foi no passado. As coisas mudaram. Eu mudei e vou derrotá-lo hoje. Ele não tem vergonha. Além disso, as coisas mudaram. Soverik era uma entidade de mana iniciante naquela época, enquanto ele e seus irmãos estavam prestes a se tornar transcendentes. Agora eles são transcendentes enquanto Soverik é um rei da lei. As coisas mudaram desde então. Suas habilidades divinas aumentaram em poder depois de despertar ainda mais. Salvo só experimentou a derrota uma vez e foi para Soverik. Ele eliminará essa mancha derrotando Soverik agora e tomando a coroa para si. Soverik abriu bem a mão e disse, é mesmo? Se você não percebeu. Eu sobrevivi ao seu ataque. Salvo falou enquanto se aproximava da pirâmide. Eu notei. Mas isso significa apenas que você precisa de um ataque mais longo para ser derrotado. É algo que eu posso fazer. Hoje, vou derrotar um sábio. Soverik não é apenas o filho do plano, ele também é um sábio. São títulos duplos que trazem honra e glória duplas. Isso também significa que aquele que derrotar Soverik também será homenageado. Ele será aquele hoje. Ele não é um sábio ou filho do plano, mas se contentará com o título daquele que derrotou os dois. Ele parou a 10 quilômetros da pirâmide. É de onde ele planeja atacar Soverik. Enquanto outros são suprimidos a um alcance de 100 metros e seus melhores têm um alcance de 120 metros, seu alcance de ataque pode chegar a 12 quilômetros. Ele sabe que o filho do avião é forte e rápido, então ele não tentará o destino se aproximando dele. Então ele vai ficar aqui a 10 quilômetros de distância, onde está seguro, e vai bombardear Soverik de longe. Soverik zombou dele. Por que você não dá o seu melhor então? Eu vou, Salvos respondeu secamente. Não morra tão cedo. Então Soverik esperou pelo ataque. Se seu coração pudesse bater, então estaria trovejando em seu peito por causa do nervosismo e se ele ainda tivesse hormônios, sua corrente sanguínea estaria inundada de adrenalina agora. Ele não tem coração, então permaneceu calmo e estoico. Mas sob sua camada de calma está o ímpeto para a violência. Ele não precisa de adrenalina para estar mais do que preparado para lutar ou fugir. Ele está sempre pronto para produzir 100% de suas habilidades e mais quando necessário. Ele é uma máquina perfeita de destruição pronta para ser desencadeada. O controle perfeito do transcendental é uma coisa peculiar. É o resultado da fusão da mente e do corpo. Ele não precisa ficar nervoso para que seu corpo esteja pronto para o desempenho máximo, mesmo que ele tenha muitos motivos para ficar nervoso. Salvos não é um adversário fácil. Qualquer oponente que possa prejudicá-lo não é nada fácil. Soverik venceu todas as suas lutas sem que seus inimigos pudessem prejudicá-lo nem um pouco. Eles quase nem tocam nele, muito menos o machucam. Salvos, por outro lado, é mais do que capaz de matá-lo.
Se será prejudicial para sua imagem ser perseguido por pessoas, então será cataclísmico para sua imagem ser derrotado em combate por uma única pessoa. Ele está confiante porque tem um plano. Ele só tem que esperar. Sua paciência logo foi recompensada. Ele sentiu antes de Salvo atacar. Então ele viu assim que Salvo atacou. Uma enorme fonte de fogo irrompeu de Salvos dentro da matriz da lei. A fonte de fogo exetou o fogo de um oceano no mundo. O oceano de fogo fluiu dele para afogar todo o resto. Salvo parece um vulcão dentro de sua visão. Ele não precisa de sua intuição para lhe dizer que está em perigo. Ele pode ver isso chegando antes mesmo de ser criado, então ele entrou em ação imediatamente. Ele foi para a matriz da lei antes que Salvo abrisse os olhos. O mundo se transformou em chamas logo depois. Soverit reapareceu em menos de um segundo nas encostas da pirâmide na direção oposta de onde veio o ataque. Mesmo com sua antecipação e velocidade, ele ainda foi atingido por aquele ataque. Seu pelo está levemente queimado, mas não muito. O maior problema é que a queimadura quer se propagar e se espalhar ainda mais pelo corpo. Ele pode manipulá-lo e purificá-lo. Teria sido pior se ele não tivesse percebido que o ataque estava chegando. Também teria sido ruim se ele permanecesse na matriz da lei. Ele teria mais com que lidar do que alguns efeitos perdidos. Ele expurgou a lei errante do fogo de seu corpo rapidamente enquanto a pirâmide o protegia do resto do ataque. Então ele esperou por sua oportunidade. Ele pode ver o fogo ao seu redor. Os lados esquerdo e direito da pirâmide estão atualmente submersos em chamas. As chamas atingem o céu a partir do solo. O destino de quem está nas chamas não pode ser prazeroso. Um oceano de água pode afogar alguém. A pressão pode até esmagá-los para colar. Portanto, um oceano de fogo é um exagero. É simplesmente cruel. O ataque durou mais de um segundo. Soverit sorriu enquanto o relógio passava. O mundo foi torcido para produzir chamas contra sua vontade. Isso o fez sorrir quanto mais continuou. Salvos estendeu a duração do ataque para garantir que Soverit morresse. Está provado que o filho do avião é um biscoito duro que precisa de mais de um segundo de exposição ao seu ataque para ser morto. Ele quer ter certeza de pegar Soverit desta vez. Não será bom para ele falhar em matar o filho do avião novamente, especialmente porque ele tem uma linha de visão direta para Soverit desta vez. 24 dividido por 7 20 horas e 7 minutos Samuel, capítulo 687 Conceito de imutabilidade. Soverit começou a acumular poder enquanto esperava. O poder mundial e o ímpeto se fundiram com seu ser. Sua existência cheia de poder até a borda. Rachaduras douradas apareceram em seu corpo. Ele agarrou sua lâmina com mais força em preparação para atacar. Ele esperou um pouco mais pela oportunidade. O ataque durou 10 segundos inteiros. Soverit sentiu isso quando a infecção insidiosa da matriz da lei recuou. O mundo relaxou como se fosse dar um suspiro de alívio. Foi quando ele atacou. Ele ativou o Rate of Jet, o Worldbreaker totalmente desta vez. Ele deu um passo à frente em vez de mergulhar na matriz da lei imediatamente. Seu ser dividido em dois. Então ele se separou novamente enquanto dava outro passo. Então as 4 miragens que ele tem se fundiram e submergiram na matriz da lei. Ele viu seu alvo assim que entrou na matriz da lei. Salvos é uma esfera de fogo neste mundo de conceitos. Ele não é mais um vulcão ativo. Esta esfera de fogo é grande e cheia de poder mal contido. Mas não será capaz de engentar fogo no mundo por enquanto. Existem vários outros conceitos em torno de Soverit. O mais próximo é o conceito de imutabilidade que cobre a pirâmide em que ele está. Esse conceito de imutabilidade protegeu a pirâmide e também serviu de escudo para ele. É uma regra que as pirâmides não podem ser danificadas antes de se transformarem em golems. Sovereign contava com isso ou teria sido queimado por aquele ataque de 10 segundos. Não é uma coincidência. Ele escolheu este campo de batalha exatamente por esse motivo. Agora que ele sobreviveu ao ataque, é hora de contra-atacar. É hora de um contra-ataque. Ele bloqueou a grande esfera de fogo. Está escurecido. É uma indicação de que Salvos não pode usar sua habilidade em breve. Então Soverit disparou para frente. Salvos usou um ataque de 10 segundos. É a primeira vez em muito tempo que ele usa isso. Ele geralmente usava 1 ou 2 segundos no máximo. Ele nunca precisou de mais porque aqueles que sobrevivem a um ataque de 1 segundo geralmente sucumbem aos ferimentos. Mesmo os reis da lei podem ser mortos por um ataque de 2 segundos. Basta um único toque de suas chamas para que sua existência seja infiltrada por chamas que farão com que sua consciência fique aleijada. Eles não serão capazes de resistir com uma consciência aleijada. Ele teve que usar um ataque de 10 segundos agora, apesar do curto período de fraqueza, apenas para ter certeza de derrotar o filho do avião. É praticamente um exagero, mas ele não está disposto a subestimar o filho do avião. Não deve ser um problema. Ele estará pronto para ir antes que Sovereign reapareça. Seus olhos escureceram e fecharam quando ele terminou.
Foi então que percebeu que não conseguia mais ver a criança do avião. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Ele teve que. É uma ocasião importante ter derrotado o filho do avião. Parece que eu vou ser o divino. Ele não conseguiu terminar essa declaração antes de desmaiar. 4 ataques invisíveis o atingiram. Era como se sua existência fosse perfurada por 4 pontas. Como um balão empalado por 4 pregos, ele explodiu em pedaços. Isso teria sido o fim dele se não fosse pela marca em seu corpo. A marca o removeu da arena o mais rápido possível, evitando que ele sofresse mais danos. Em seguida, infundiu-lhe energia restauradora para ajudar a reconstruir seu corpo. Seu corpo curou em menos de um segundo, mas ele não estava prestando atenção nisso. Sua consciência despertou ainda confusa e atordoada. As pessoas não morrem sem motivo. Então deve haver uma razão pela qual ele morreu. Talvez alguém tenha se aproximado de mim. Ele raciocinou para si mesmo. Não, isso é impossível. Eu teria notado uma emboscada com meu sentido divino. Ele ainda estava se perguntando o que havia acontecido com ele para se tornar uma aparição. Sua nova existência como uma aparição lhe permitiu presenciar a cena da criança do avião surgindo ao lado de onde ele morreu. Ele percebeu que Soverik ainda está vivo e deve ter algo a ver com sua morte. Ele inclinou a cabeça em confusão. O que aconteceu? Eu pensei que o tinha matado. Ele não pode ver quando usa seu ataque. Seus olhos ficam cegos pelo brilho do fogo. É um reflexo perfeito do que está acontecendo no mundo. Ele só pode esperar que o que está vendo morra antes de fechar os olhos. Nunca foi um problema antes. Todo mundo para quem ele abre os olhos sempre desaparece. Então ele pensou que havia matado o filho do avião quando não viu mais Soverik parado na frente da pirâmide. Ele percebeu o que fez de errado logo depois. A pirâmide. Entendo. Ele havia invadido toda a arena sem se importar com o mundo. Golãos e pessoas caíram para ele sem muito esforço. Uma coisa que ele notou foi que a pirâmide não foi destruída. Ele sabe que as pirâmides não podem ser destruídas antes de se transformarem em golems, mas isso nunca importou porque quem quer que ele olhe desaparece. De alguma forma, Sovereign sobreviveu ao contato com suas chamas e conseguiu ficar atrás da pirâmide para usá-la para bloquear o resto de seus ataques. Então Sovereign de alguma forma cruzou a distância de 10 quilômetros em um segundo ou mais e conseguiu matá-lo sem que ele soubesse. Mas como? Ele se perguntou. Ele não consegue descobrir que Sovereign fez isso. A pirâmide é muito grande. Então Sovereign teve que se mover uma grande distância para se esconder atrás dele. Sovereign não seria capaz de fazer isso enquanto suportasse sua habilidade divina. A única explicação possível é que Sovereign conseguiu escapar de sua habilidade divina. Então, ele balançou a sua cabeça. Parece que meu ataque de habilidade divina não é desbloqueável como eu pensava. Ele se perguntou. 24 dividido por 7 20 horas e 7 minutos Samuel, capítulo 688 Posso ver você. Salvos não achou as pirâmides significativas, já que ninguém as usou quando ele as mirou. Por um lado, ele não atacará alguém atrás de uma pirâmide, pois não pode vê-los. Quem quer que ele ataque nunca sobrevive porque seu ataque é quase instantâneo. Um único toque de seu ataque infectará sua existência, desacelerando sua mente e concentração, tornando-os ainda mais suscetíveis ao resto de seu ataque. Ele pensou que qualquer um que atacasse estava condenado. Parece que ele estava errado sobre isso, assim como estava errado sobre seu ataque ser inevitável. Os olhos de Sovereign se ficharam nele enquanto esperava. Não esperava isso, não é? Sovereign perguntou presunçosamente. Vou reaparecer e vamos de novo, respondeu Salvo, indignado. Ele também foi o último homem em pé em sua arena e tem muitos feitos. Ele pode pagar uma morte e muito mais, então ele ainda não desistiu. A luta deles não termina até que nenhum deles possa reaparecer. Sovereign disse novamente. Vou ter que te matar de novo. Salvo respondeu, não se eu matar você primeiro. Você não pode me matar quando estou tão perto de você. Você está condenado. Salvos estava prestes a responder quando percebeu algo estranho. Ele está se comunicando com Sovereign. Ele não deveria estar se comunicando com Sovereign ou qualquer um. Ele é uma aparição agora. Ele pode ver e ouvir o mundo, mas não pode interagir com o mundo de forma alguma e aqueles do outro lado não podem interagir com ele. Sovereign nem deveria ser capaz de vê-lo, muito menos se comunicar com ele. Ponto CMGAS mudou em sua cabeça rapidamente. A compreensão o atingiu. Então ele olhou para Sovereign novamente. Ele viu o olhar presunçoso do filho do avião e teve que reavaliar Sovereign novamente. Qual é a sua habilidade divina? Ele perguntou curioso. Eu posso ver você. Isso é o que Sovereign disse. Salvo sentiu medo quando aqueles 4 olhos focaram nele. Eles estão realmente olhando diretamente para ele. Sovereign não está apenas olhando para um ponto aleatório como ele pensava. Ele não vai recuar por causa do medo. Seu rosto ficou frio e seus olhos se estreitaram.
Seus olhos brilharam com vida assim que 10 segundos se passaram após seu último ataque. Ele ficou pronto para lutar novamente. Ele disse com confiança: teremos apenas que ver se estou realmente condenado ou não. Sua voz continha uma emoção pela primeira vez desde que eles começaram a falar. Ele pensou que o resultado de sua luta está gravado em pedra. Ele atacaria e Sovereign morreria. Afinal, por mais especial que Sovereign seja, ele não consegue sobreviver a um ataque de 10 segundos. Ele estava certo sobre isso, mas a luta não foi do seu jeito. Sovereign evitou a maior parte do ataque de 10 segundos usando o ambiente. Não é justo com ele e ele se sente enganado. Ele queria tanto derrotar Sovereign, mas foi enganado em sua vitória. Sovereign assentiu e esperou que ele reaparecesse. Salvo reapareceu 1 minuto após sua morte. Ele ressurgiu a menos de 1 metro de distância de Sovereign. Seus olhos já estavam abertos antes de ele reaparecer, então o mundo se transformou em chamas assim que ele voltou a ele. Ele morreu imediatamente depois, então as chamas se extinguiram e o mundo voltou à paz novamente. Sovereign também estava pronto. Ele não precisava ativar o fantasma do mundo com eles tão perto. Um movimento rápido de sua lâmina decapitou o portador do inferno. A dor da lei do fogo queimando-o não o impediu de forma alguma. Salvo foi salvo de mais danos ao se tornar uma aparição novamente. Ele tem que admitir que está condenado enquanto Sovereign permanecer perto dele. Sovereign foi danificado por esse ataque. O peso total do ataque caiu sobre ele por uma fração de segundo. Ele pode ver o filho do plano curando as queimaduras internas e externas sem vacilar. Sovereign encolheu em uma casca queimada e preta de seu eu anterior. Então ele conseguiu danificar Sovereign, mas Sovereign suportou a dor e o decapitou. Sua única esperança é reaparecer mais rápido do que Sovereign pode curar. Infelizmente para ele, 1 minuto é tempo mais que suficiente para Sovereign se curar. Sovereign pode vê-lo e Sovereign pode falar com ele. Também parece que Sovereign pode determinar exatamente quando ele decide reaparecer. Enquanto Sovereign ficar perto dele, ele sempre será capaz de decapitá-lo novamente. Então sim, ele está condenado. Sovereign perguntou com um sorriso que mostrava todos os dentes: o que você acha? Ele deu checkmate em Salvos. Salvo tem inúmeras fraquezas quando comparado a ele, mas os dois mais importantes são o que Sovereign usou para vencê-lo. A primeira fraqueza não é realmente uma fraqueza, mas mais uma característica. É que o ataque de Salvos não é instantâneo. Seus olhos induzem a invocação da lei do fogo nas coisas que ele vê na velocidade da luz e as mudanças ocorrem começando primeiro pelas coisas próximas a ele e depois se espalhando. A velocidade da luz é muito rápida, mas o problema aqui é que seu ataque leva tempo para induzir a lei do fogo. Objetos próximos a Salvos devem mudar primeiro antes que o objeto mais distante o faça. Portanto, há um pequeno atraso entre as alterações. A velocidade da luz é muito rápida, então esse atraso não é perceptível em distâncias curtas. O que quer que ele veja não apenas arde em chamas, o efeito se espalha para fora dele a uma velocidade muito mais lenta que a velocidade da luz. Assim, enquanto o ataque atinge tudo quase instantaneamente, seu efeito é retardado. Objetos mais pesados e duráveis com conceitos mais complexos levam mais tempo para serem compelidos. Mas no curto prazo, o atraso é muito curto para ser perceptível. Então ele decidiu se concentrar no atraso do efeito de seu ataque e a única coisa que pode lhe dar atraso suficiente são as pirâmides. 24 dividido por 7 20 horas e 8 minutos Samuel. Capítulo 689 A situação se encaixa. O conceito de imutabilidade nas pirâmides as impede de serem alteradas por qualquer ataque, incluindo a poderosa habilidade divina de salvo. Essa parada no processo aumenta indefinidamente o tempo de atraso da habilidade divina e, assim, protegerá tudo o que estiver por trás deles. Sovereign só precisa ser capaz de antecipar quando o ataque virá para que ele não seja dominado pela habilidade divina. Isso é algo fácil para ele fazer. Ele pode literalmente ver o ataque se formando antes de ser ativado. Então ele foi capaz de correr e se esconder a tempo. A segunda fraqueza que Salvo tem é que ele deve descansar os olhos a cada segundo que seus olhos estão abertos. Ele não consegue manter sua habilidade constantemente ativada. Seus olhos precisam esfriar após cada uso, criando uma janela de oportunidade para ele ser abordado. O problema é que o alcance de seu ataque é muito grande e as pessoas não conseguem sobreviver a uma longa exposição ao olhar de seu ataque. Então Sovereign precisava de tempo suficiente para se aproximar dele. 3 segundos teriam sido mais do que suficientes. Se seu plano não tivesse funcionado, Sovereign teria que usar seu poder como filho do avião para sobreviver ao ataque divino e se aproximar de Salvos. Salvas serão feitas enquanto ele chegar perto o suficiente dele. Ele é mais rápido e mais forte. Salvo não conseguiu defender o golpe da lâmina porque ela o cortou assim que ele reapareceu. Não há como escapar para o portador do inferno agora. Salvo sabe disso, mas ele respondeu: ainda pode acontecer qualquer coisa. Eu só tenho que ser paciente. Ele se recusou a admitir a derrota.
Sim, ele está condenado agora. Mas isso é enquanto Sovereign estiver ao lado dele. Tudo pode acontecer para mudar isso. Uma delas é a luta pela posse da coroa divina. Atualmente está nas mãos de Sovereign. Qualquer um pode aparecer a qualquer momento para desafiá-lo por isso. E pela aparência das coisas, é altamente provável que isso aconteça. Afinal, Sovereign tem muitos inimigos. Na verdade, ele está literalmente cercado por eles. Então Sovereign terá que tomar uma decisão entre ficar aqui e afastar aqueles que querem a coroa divina. Salvos acredita que só precisa ser paciente e receberá o que merece. Sovereign assentiu, pois esperava essa resposta. Não importa o que vai acontecer. A verdade é que eu já matei você 2 vezes seguidas. Mesmo que eu me distraia no futuro, qualquer coisa que você conseguir será com a ajuda de outra pessoa. É indiscutível que você não pode me vencer sozinho. Salvos atirou de volta. E nem você pode. Você usou a pirâmide contra mim. Eu usei o ambiente. Não é trapacear. É enganar o inimigo, corrigiu Sovereign. Salvos não recuo. Isso é apenas semântica. Também vou esperar que uma oportunidade venha do meio ambiente. Ele deveria ter derrotado Sovereign se não fosse pela vantagem inicial que Sovereign ganhou usando a pirâmide. Assim, ele também esperará por uma vantagem oferecida a ele pelo ambiente. Ele nunca confiou no ambiente antes, mas se Sovereign pode usar objetos externos a seu favor, ele também pode. Sovereign suspirou e esfregou o rosto com a mão. Tudo bem. Espero que dê certo. Salvini disse que você deve a ela. Ela disse que eu deveria lhe dizer que a senha é X1AV7 menos os OTK3 mais L9 e... Salvos ficou atordoado. Realmente? Ele perguntou surpreso. Realmente? Como posso ter certeza de que você não está mentindo? Pelo que sei, você pode ter usado seus olhos para ajudá-lo a descobrir o segredo. Ele perguntou com ceticismo. Sovereign deu de ombros. Ela disse para dizer a você que a situação se encaixa. Salvos pensou nisso. Ele pensou muito sobre a competição, mas não achou nada de estranho nela. Então ele disse a Sovereign: tudo bem então. Você venceu. Vou deixar você com isso. Ele teve que admitir que o código secreto é válido. A questão de segurança também o convenceu. Se ele tivesse percebido algo estranho na competição, teria se recusado a aceitar o código ou a derrota. Isso significará que Sovereign teve o código em outro lugar, não em Salvini. Mas o código é válido, pois ele não consegue descobrir nada de estranho na competição. Ele pode confiar que Salvini será mais perspicaz do que ele para determinar se a situação é séria ou não, estranha ou não. Então ele vai recuar por enquanto. É porque a situação se encaixa. Como descendentes de sábios, eles têm códigos diferentes para vários cenários. É algo como uma linguagem privada entre eles, mas de maior significado. Os três não são pessoas comuns. Eles podem não parecer muito, mas são os atuais governantes do Império dos Sábios. Eles têm conselheiros, mas a questão é que eles ocupam cargos importantes no plano e pode chegar um momento em que suas ações e decisões terão uma grande consequência no destino do plano Viru. Este momento é um deles. De certa forma, Sovereign invocou uma trégua usando um de seus códigos. Salvos é se retirar para um propósito maior. Ele não sabe qual é esse propósito, pois não pode ver o futuro como Salvini, mas ainda assim decidiu aceitar a derrota porque Sovereign realmente o derrotou e ele está condenado. Arrastar a luta vai desperdiçar tempo e poder que serão melhor aproveitados se houver um propósito maior em jogo aqui. Se ele tivesse vencido a luta, não teria recuado. Ele continuará até que Sovereign termine. Mas, por enquanto, ele vai recuar e retomar a luta em outra ocasião. Juro. Sovereign insistiu. Salvo fez o juramento, juro por minha origem que não irei atacá-lo ou antagonizá-lo intencionalmente pelo resto deste desafio se você não me atacar ou me antagonizar pelo resto deste desafio. 24 dividido por 7 20 horas e 8 minutos Samuel. Capítulo 690 O aviso. Salvos não voltou atrás em sua palavra. Seus olhos permaneceram fechados depois que ele reapareceu. Ele bufou e se afastou de Sovereign. Ele se sentiu desrespeitado por Sovereign não relaxar mesmo depois de fazer um juramento. Jurar sobre sua origem é o juramento mais severo e estrito que você pode fazer. É inquebrável. Quebrar o juramento levará à quebra de sua origem. É tão grave que os deuses da origem morrerão imediatamente e nunca ressuscitarão se quebrarem esse tipo de juramento. No entanto, Sovereign ainda está olhando para ele com cautela calma. Ele pode ver na postura do filho do avião que ele pode atacar num piscar de olhos. Ele não disse nada embora. Ele prometeu não antagonizar Sovereign, então ele partirá calmamente com tanto autorrespeito quanto um homem derrotado pode reunir. Pelo menos, agora ele pode dizer que a luta deles não terminou oficialmente e sua derrota não está gravada em pedra. Sovereign observou partir ainda em estado de alerta. Ele está pronto para se mover assim que algo suspeito acontecer. O que ele temia aconteceu. Salvo se virou para ele, então ele disparou para frente.
Eles ainda estavam perto o suficiente para um ataque físico, então ele usou sua velocidade superior para alcançá-lo. Ele se preparou contra a torrente de fogo que os olhos de Salvo produzem, mas não veio. Sua lâmina parou no pescoço de Salvo quando ele viu o sorriso em seu rosto. Não me teste, Soverete rosnou para o idiota sorridente. Ou você pode apenas se arrepender. Ele estava muito perto de decapitar Salvos. Se não fosse pela ausência daquele brilho em seus olhos ou pelos sinais reveladores da ativação da habilidade divina, ele não teria parado. Salvo sorriu. Só queria ver o quão rápido você é. Então seu rosto ficou sério. Ele disse a Soverete. Parece que você está trabalhando de mãos dadas com Salvini. Observe que eu disse parece que você é e não você é. Soverete retirou sua lâmina. Obrigado. De nada. Eu vivi o suficiente com ela para saber que ela pode sacrificar qualquer um para atingir seu objetivo. Você não está acima disso. Eu não gostaria que minha rival sofresse o ridículo agora. Só eu deveria ridicularizar você. Então ele acenou a Deus antes de sair. Soverete também voltou para sua pirâmide. Ele pensou muito ao longo do caminho. Ele desconfia de Salvini, mas tem que admitir que está grato pela dica de Salvini. Isso evitou o pior de um confronto total entre ele e Salvos. Um confronto entre eles sem ajuda externa certamente levará à sua vitória, mas ele terá que usar poderes e habilidades que prefere manter escondidos. A dica de Salvini o salvou de dar tudo de si em Salvos e desperdiçar algumas de suas chances de reaparecimento. Salvo é o único que pode matá-lo. Mesmo que ele traga tudo o que tem para carregar, ainda há uma chance de morte porque o ataque de Salvo não pode ser evitado. Você tem que sobreviver a isso. Se ele não fosse tão reprimido, as coisas poderiam ser diferentes, mas ele é. Os dois não podem estar lutando quando há um terceiro inimigo. Portanto, é inteligente evitar desperdiçar seu tempo e poderes com Salvini. Não é que ele suspeite de um terceiro inimigo que possa se aproveitar de sua luta. Ele sabe com toda certeza que existe um terceiro inimigo que pretende se aproveitar de qualquer fraqueza que ele apresente e também sabe quem é a pessoa. A pessoa não esteve em sua arena anteriormente, mas isso mudou agora que todos estão na mesma arena. Ele sabe que eles estão planejando algo grande para ele. Ele viu vestígios disso na arena e nos malucos da justiça. Alguém está recrutando pessoas em massa para lidar com ele, então ele está grato por sua luta com Salvo ter terminado sem muitos problemas. Ele só não confia em Salvini ainda. Até o irmão dela disse que não deveria confiar nela. Ele conhece seu inimigo e sabe seu objetivo, mas não sabe por que Salvini o está ajudando ou qual é o objetivo dela. Ele viu o que Salvini fez e como ela derrotou Litori e os outros, então ele sabe que é loucura confiar em Salvini. Não ajuda que seu inimigo seja muito parecido com Salvini. Ambos são sábios de batalha intrigantes. Também é suspeito que Salvini tenha lhe dito para não ir caçar seus inimigos. Ela afirma que perseguir o inimigo oculto para interromper seu plano consumirá muito tempo e o distrairá de garantir a coroa divina. A razão que ela deu está correta e parece razoável. Parece que ela o está realmente ajudando, já que sua mensagem tem sido útil até agora. Mas ele vai esperar até que ela cumpra o resto de sua promessa antes de ousar tomar uma decisão sobre ela. Por enquanto, ele vai esperar o inevitável embate. Várias situações surgiram em sua mente sobre os próximos eventos. Pode acontecer que ele tenha sido enganado o tempo todo e que teria sido melhor para ele fazer tudo para destruir Salvos agora. Salvo é aterrorizante por conta própria. Ele e Salvini trabalhando juntos é uma ameaça que certamente pode acabar com ele. Salvos é teimoso e naturalmente orgulhoso. Ele veio lutar contra Soverik e falhou. Soverik pode tê-lo convencido a trabalhar junto com Salvini com o código que ele deu. Afinal, ele não sabe o que o código significa. Salvini não disse a ele o que isso significa em sua mensagem. Ele não pode nem confiar nela se ela lhe contar o significado. Espero não me arrepender disso. Ele pensou para si mesmo. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.